O Michael Saylor, se você não sabe, é o dono da Strategy B, a antiga MicroStrategy. E ele é um dos caras que está conversando com o Donald Trump e rapaziada, né, para fazer a criação dessa reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Beleza. Só que o Michael Saylor, nos últimos dias, ele fez uma proposta interessante, tá? Que se você olha isso aqui, enfim, Michael Saylor recomenda que Estados Unidos comprem entre 5% a 25% da oferta do Bitcoin. Ou seja, são 21 milhões no total. 5% seria quanto? 5% de 21 milhões dá 1 milhão e 500 mil. Não, 1 milhão e 50 mil. É isso, né? É, 1,5 milhão de bitcoins. Agora, 25% dá 5 milhões. Dá 5,25 milhões. É. 50%. 25%, na verdade. 25% de 21 milhões dá 5,25 milhões de bitcoins. Então, imagina os Estados Unidos tendo algo entre 1 milhão, algo entre 1 milhão de bitcoins e 5 milhões de bitcoins. Fora o fato de que, na verdade, são 20 milhões, né? Porque 1 milhão desses bitcoins está com Satoshi Nakamoto e ninguém tem acesso. Então, na verdade, são 20 milhões. Então, na verdade, o correto aqui seria 25% de 20 milhões. E isso vai dar 5 milhões, exatamente. E aí, claro, se for 5%, isso aí vai dar 1 milhão. É isso aí. Então, algo entre 1 milhão a 5 milhões de bitcoins, de unidades inteiras, né? Pode estar na mão dos Estados Unidos aí a médio e longo prazo. Tá? Isso já passou? Não, não passou ainda. Está em debate, na verdade, né? Eles estão, inclusive, vendo a quantidade a ser comprada, certo? Só que isso já leva você a entender o seguinte. Países estão se movimentando para comprar esses bitcoins, né? E se, por exemplo, os Estados Unidos começar a comprar realmente bitcoins, porque já eles vão comprar. Só está sendo discutido como e quanto, entendeu? Mas eles vão comprar. Só isso já aumenta o preço do Bitcoin absurdo, né? Porque não existe... Para você ter noção, né? O total em corretoras é aí mais ou menos 2 milhões de Bitcoin. O total do total de corretoras. E aí os Estados Unidos quer entre 1 milhão a 5 milhões. Vai acabar a Bitcoin em corretora. Ou o preço vai subir. Afinal, não tem mais como criar Bitcoins, entendeu? Inclusive, essa compra de Bitcoins pode ser o início da espiral da morte da maioria das moedas fiat do mundo. Porque se o governo americano começar a imprimir dinheiro, o dólar vai se desvalorizar, vai haver inflação do dólar para comprar Bitcoin, certo? Só que essa inflação do dólar, ela pode ser repassada basicamente para todo mundo, menos a China e a Rússia, por exemplo. Até eles, na verdade. Porque o dólar é a moeda mundial. Então, o que será que os outros países vão fazer quando isso começar a ser feito? Quando o governo americano começar a imprimir dólares à vontade? Enquanto houver o dólar como moeda mundial, como dinheiro mundial, há um incentivo econômico para os Estados Unidos imprimirem dinheiro e repassarem essa inflação para o resto do mundo, que é o que eles vêm fazendo basicamente há décadas.
Só que quando o Bitcoin entra na jogada, quem já tem Bitcoin e quem começa a ter Bitcoin não é afetado por isso, né? Só que os países que não têm Bitcoin e os países que usam dólar para fazer trocas, né, internacionais serão afetados. Então a única forma lógica de você counterar isso aí é comprando Bitcoin. Então a compra de Bitcoin dos Estados Unidos poderá incentivar a compra de Bitcoin de outros países para não tancar a inflação do dólar. Além disso, você tem também, no caso, a espiral da morte, que é o seguinte: os países que não comprarem Bitcoin, eles terão suas moedas desvalorizadas, certo? Então agora você tem esse xadrez 4D aí, que a longo prazo é benéfico para as pessoas que estão holdando a longo prazo, que não estão vendendo e não estão fazendo trading irracional, né, alavancando e etc. E é maléfico para todo mundo que tem qualquer tipo de moeda fiat. Inclusive, se os países agora começam a entender que o Bitcoin é uma reserva de valor superior ao ouro, é provável que o ouro leve a tendência de desvalorizar, né? Ou seja, o ouro seja desmonetizado por causa do Bitcoin, que é o que já está acontecendo na verdade, né? A questão é que a maioria das pessoas não percebeu isso ainda. O Bitcoin agora está colapsando de novo, né? Mais uma vez, está com 79 dólares, né? Caiu para 77k dólares, né? E agora está 80k dólares. Pois é, então novamente mais um vídeo falando as mesmas coisas, só que agora explicando para você o que pode acontecer, né? De maneira meio superficial, mas explicando o que pode acontecer. Essa compra de Bitcoin pelos Estados Unidos, ela não é fundamental, mas ela acelera o processo, tá? O que poderia acontecer em 2040 pode acontecer em 2030. E o que aconteceria em 2030 pode acontecer em 2028, 2027. Não dá pra saber. Devagar, então, de repente, tá? Então, tipo assim, basta que um país comece a comprar Bitcoin anunciando, um país grande desses, que provavelmente... É porque o ponto principal é o dólar, né? O dólar ele é forçadamente utilizado como moeda de troca internacional por todos os outros países por causa do acordo de Bretton Woods lá atrás em 70 e... em sei lá quanto que foi, 60 e pouco, sei lá. Então, pois é. Talvez nós teremos agora uma nova... um novo patamar de preços e um novo patamar de descoberta, né? Porque tem isso também, né? Por exemplo, uma coisa é El Salvador, um país pequenininho, falar que está aceitando o Bitcoin. Outra coisa é os Estados Unidos, tá? Outra coisa é o país como El Salvador, outra coisa é um país do tamanho e da importância dos Estados Unidos. E aí, quando isso é oficializado pelo o governo Trump, pelo presidente do USA, né? Pelo presidente do ZEUA, tem uma outra pegada, um outro peso, né? Pro entendimento do NPC médio, entendeu? Porque o NPC médio ele não pensa por si mesmo, ele pensa conforme a mídia, conforme as coisas, né, que vão acontecendo, enfim, as notícias. Então, se o presidente fala que, beleza, tá tudo certo, Bitcoin é um negócio legal, não é coisa de bandido, é um negócio legal, o NPC médio começa a entender também. Obviamente, o NPC médio não vai ter em autocustódia, mas ele vai ter em ETF, se ele for inteligente um pouquinho. E aí, você começa essa espiral da morte começa a acontecer, entendeu? Uma coisa leva a outra, é um efeito dominó. E aí, você vai acordar um dia
E vai estar lá Bitcoin a 1 milhão de dólares, a 10 milhões de dólares. E vai ser mais cedo do que você pensa, na verdade. Enfim, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente nos próximos anos. Se você quiser aprender sobre Bitcoin, tem um manual Bitcoin aqui embaixo. Se você quiser comprar Bitcoin com privacidade, tem Spike to Spike aqui embaixo. Se você quer comprar Bitcoin a partir de R$1 e não liga para privacidade, porque o IC, né, quiser comprar Bitcoins declaráveis, né, use a BIPA com meu cupom também, certo? Na Spike to Spike use meu cupom ALTIERI para você ter 20% de desconto nas taxas aí. E outros links aí embaixo também. Só clicar nos links aí e pronto, é isso. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente nos próximos anos.